Apocalipse em Família. Autor: Marcos Paulo. Este não é um livro sobre o fim do mundo. É sobre o que permanece quando tudo o que sustentava a vida desmorona. Aqui não há heróis grandiosos, explicações fáceis ou salvação anunciada. Há escolhas, há silêncio, há amor colocado à prova no cenário mais hostil possível. Esta é uma história sobre família, sobre responsabilidade, sobre o preço de proteger quem se ama. Se este livro tocar você, não será pelo Apocalipse, mas porque, em algum nível, todos nós já tivemos que continuar mesmo quando o mundo deixou de ser seguro. E alguns fizeram isso por amor. Capítulo 1. Dias comuns. Naquela manhã, nada parecia digno de nota. E talvez isso seja sempre assim antes de tudo acabar. Ele acordou antes do despertador, hábito antigo, herdado de quem vive tentando ganhar algumas horas a mais do dia. Escritor por vocação, empresário por necessidade, pai por definição. Levantou em silêncio para não acordar a casa, embora soubesse que em poucos minutos o silêncio perderia a disputa. A esposa ainda dormia. Havia nela aquela paz rara de quem sustenta o mundo sem alarde. A mulher que organiza a vida em pequenas decisões invisíveis, a roupa separada, o horário lembrado, a comida que chega antes da fome. Ele a observou por um instante a mais do que o necessário, como se o corpo já soubesse guardar imagens para tempos difíceis. Na cozinha, o café passou forte, sempre forte. Algumas coisas não se negociam. Enquanto a água fervia, ele pensou no dia, reuniões, mensagens acumuladas, um texto inacabado esperando coragem, talvez treinar jiu-jitsu no fim da tarde, não por vaidade, mas porque o corpo também precisa aprender a cair e levantar, especialmente a cair. O adolescente apareceu primeiro, discreto, educado, atento demais para a idade. Já carregava nos ombros uma seriedade que não pedia aplauso. Sentou-se à mesa sem barulho, como se entendesse, mesmo sem saber explicar, que havia coisas sendo construídas ali. Depois veio ela. A menina entrou correndo, tropeçou no próprio pé, quase derrubou uma cadeira e riu antes que alguém pudesse se preocupar. Energia pura. A casa só funcionava de verdade depois que ela acordava. Era impossível ignorá-la, e ninguém queria. Pai, hoje você vai me buscar? Vou. Promete? Prometo. Promessas pequenas, as mais perigosas. Amanhã seguiu no ritmo conhecido, lancheiras, mochilas, recomendações repetidas, beijos apressados. A mãe organizava tudo com aquela eficiência silenciosa que nunca entra em currículos, mas sustenta civilizações inteiras. Ele a ajudava como podia, não porque fosse incapaz de fazer sozinho, mas porque aprendera que dividir tarefas também é uma forma de amar. Antes de sair, ele parou na porta por um segundo. Não sabia por quê. Apenas parou. Olhou a família reunida na sala, cada um em sua órbita, todos conectados por algo que não precisava ser explicado. Pensou que talvez esse fosse o verdadeiro sucesso da vida. Chegar até ali sem ter perdido ninguém no caminho. Na rua, o dia parecia normal demais. Céu claro, calor previsível, vizinhos reclamando das mesmas coisas de sempre. A cidade, neutra, esquecível, segura demais em sua rotina, respirava como quem não imagina o que é ficar sem ar. No rádio, nenhuma notícia urgente. No celular, nenhuma mensagem estranha. No chão, nenhuma rachadura visível. Ele dirigiu tranquilo, pensando em uma viagem antiga à praia. As crianças correndo na areia, o sal grudando na pele, a sensação rara de que o tempo havia diminuído o passo. Pensou em repetir aquilo em breve. Planejar era uma forma de acreditar no amanhã. Não havia sinais,
Não havia avisos, não havia profecias gritadas em praça pública. Apenas um dia absolutamente comum. E foi exatamente assim que o mundo decidiu começar a acabar. Capítulo 2. Pequenas rachaduras. A vida não acaba em silêncio. Ela termina no meio de uma conversa interrompida. O café da manhã daquele dia foi igual a tantos outros, e justamente por isso merecia respeito. A mesa não era grande, mas cumpria a função: reunir 4 mundos diferentes em um espaço onde ninguém realmente escutava tudo, mas todos se sentiam pertencentes. Você viu minha meia? Qual meia? A outra. Toda meia tem outra. Essa não tem, mãe. Essa perdeu. Ele observava a cena enquanto passava manteiga no pão, tentando decidir se ria ou se fingia maturidade. Optou por rir. Rir ainda era fácil naquele momento. O adolescente revisava mentalmente o dia, provas, tarefas, compromissos silenciosos demais para a idade. O pai reconhecia aquele olhar, o mesmo que ele tinha quando percebeu cedo demais que o mundo não gira em torno da gente, mas exige que a gente gire por ele. Não esquece de trancar a porta, disse a mãe, quase como um reflexo. Nunca esqueço. Você esqueceu semana passada. Aquilo foi um teste de fé. Em quem? Em quem passasse na rua. Ela revirou os olhos. Amor mora nesses gestos pequenos de discordância cotidiana. A menina terminou o leite rápido demais e saiu correndo pela casa, espalhando brinquedos como quem marca território. Caiu de novo, levantou de novo. Nenhuma novidade ali. O pai pensou que talvez a vida fosse exatamente isso: cair rápido, levantar mais rápido ainda e seguir como se nada tivesse acontecido. O relógio avançava com aquela crueldade educada que só o tempo domina. Vamos nos atrasar. Já estamos atrasados, então vamos nos atrasar mais ainda. Na garagem, o carro demorou a pegar. Nada sério, apenas aquele soluço mecânico irritante que faz qualquer pai imaginar cenários exagerados. Ele girou a chave de novo. Funcionou. Mais uma coisa que quase falhou, mas não falhou. No trajeto, o trânsito estava mais pesado do que o normal. Pessoas buzinaram sem motivo claro. Um caminhão parado longe demais do acostamento. Um helicóptero passou alto demais para chamar a atenção, baixo demais para ser ignorado. Ele percebeu, mas não comentou. A cidade parecia levemente fora de compasso, como uma música tocada meio tom abaixo. Nada alarmante, só estranho. Pai, por que o céu tá assim? Perguntou a menina do banco de trás. Ele olhou rapidamente pelo retrovisor. Assim como? Grande. Ele sorriu. O céu sempre foi grande. Deixou o adolescente na escola. Um aceno contido, nenhuma despedida exagerada. Eles não eram desse tipo, ainda. Depois, a escola da menina. Um abraço apertado demais para quem estava com pressa. Promete que vai me buscar? Prometi. Então tá bom. Promessas pequenas, as mais perigosas. Quando voltou para casa, o silêncio encontrou a sala antes dele. A esposa organizava algo na cozinha, cantarolando baixo. Ele se aproximou por trás, abraçou com aquele gesto automático que só é automático porque foi escolhido muitas vezes. Dia longo? Dia comum. Isso é bom ou ruim? Hoje é bom. Ele sentou à mesa com o notebook aberto, tentando escrever. As palavras vinham, mas tropeçavam, como se algo no ar estivesse pedindo atenção, mesmo sem saber falar. Lá fora, um estalo seco ecoou distante. Depois outro. Talvez obra, talvez trovão fora de época. Ele ignorou. Porque é isso que fazemos quando tudo ainda parece seguro. Seguimos o roteiro acreditando que o mundo também seguirá. E por mais absurdo que pareça agora, naquele instante, o maior problema da família ainda era o atraso, o café frio e uma meia sem par. O fim do mundo ainda estava se aproximando. Educado, silencioso, pontual. E ninguém estava atrasado para ele. Capítulo 3. O chão começa a discordar.
Não foi o barulho que assustou. Foi a ausência de explicação. Ele estava no escritório improvisado, uma mesa que já foi sala de jantar, depois apoio de brinquedos, agora território de ideias inacabadas, quando sentiu a cadeira vibrar levemente. Não caiu, não tremeu de verdade, apenas discordou do chão. Ele parou de digitar. Esperou. Nada aconteceu. Deve ter sido um caminhão, murmurou, mesmo sem lembrar de nenhum caminhão passando por ali. A casa seguiu funcionando. A geladeira fez seu som habitual. A esposa continuou na cozinha. O mundo parecia decidido a fingir normalidade. Mas o corpo dele não fingiu. O corpo percebe antes, sempre percebe. Mais tarde, no mercado, a sensação voltou. Um tremor curto, quase educado. As prateleiras balançaram só o suficiente para que ninguém gritasse, mas o bastante para que duas pessoas se olhassem ao mesmo tempo. Você sentiu isso? Senti. Estranho, né? Deve ser alguma obra. As obras sempre levam a culpa primeiro, depois o clima, depois essas coisas acontecem. O ser humano tem talento para criar respostas provisórias que acalmam por 5 minutos. No caminho de volta, o celular vibrou. Uma notificação. Depois outra. Depois várias. Alerta meteorológico. Chuvas intensas. Risco de alagamento. Ele franziu a testa. Chuva, tudo bem. Sempre choveu. Mas o céu não parecia preparado para aquilo. Estava pesado demais, escuro demais, cedo demais. Em casa, a televisão ligada sem som mostrava imagens de outro bairro. Água na altura dos joelhos, pessoas rindo nervosas. Ainda era cedo para pânico. Ainda era cedo para qualquer coisa que não fosse piada desconfortável. Parece filme ruim, comentou a esposa. Os piores começam assim, respondeu ele sem perceber que falava sério. À noite, o adolescente comentou que a escola tinha liberado os alunos mais cedo. Ninguém explicou direito o motivo. Problemas estruturais, disseram. Sempre eles. A menina dormiu rápido, cansada demais para perguntas. Ele ficou observando o quarto escuro, o ritmo da respiração dela, pensando numa coisa estranha. Como algo tão frágil podia carregar tanta vida? Foi aí que aconteceu de novo. Dessa vez não foi leve. O chão estremeceu com intenção. A casa rangeu. Um copo caiu na cozinha e se espatifou, quebrando o silêncio junto com o vidro. Amor? Eu sei. Eles se olharam, sem palavras, sem piadas. A energia oscilou, voltou, oscilou de novo. A televisão perdeu o sinal. O celular ficou sem internet por alguns segundos longos demais. Na rua, um cachorro latia sem parar. Depois outro, depois vários. O pai caminhou até a porta, abriu devagar. O ar estava diferente, um cheiro metálico misturado com terra molhada. O céu parecia mais baixo, como se estivesse pressionando a cidade. Entra, disse ele para si mesmo, fechando a porta. Não era medo ainda, era alerta. Aquele tipo de alerta que não grita, mas organiza. Que começa a contar saídas, janelas, possibilidades. Ele trancou a porta, conferiu as fechaduras. Olhou para a família reunida na sala. É melhor a gente ficar junto hoje, disse, tentando soar casual. Por quê? Perguntou o filho. Porque sim. Às vezes o pai não explica. Ele sente primeiro. E quando sente, já está atrasado para fingir que não sentiu. Lá fora, o trovão finalmente veio. Não como anúncio, mas como confirmação. O mundo não estava acabando ainda, mas tinha começado. Capítulo 4. O pai atento. Ele não falou nada sobre o que sentiu. Não porque achasse irrelevante, mas porque ainda não sabia nomear. Pessoas comuns não anunciam pressentimentos. Guardam, observam, esperam mais sinais antes de se expor ao ridículo. O pai era assim. Enquanto a casa seguia seu ritmo normal, a televisão ligada em volume baixo, a filha espalhando brinquedos pela sala, o filho no quarto com fones de ouvido, ele começou a prestar atenção demais em coisas pequenas. A janela que vibrava mais do que o normal quando um caminhão passava, o copo de água que formava ondas leves sem razão clara, o silêncio que vinha rápido demais depois de um ruído. Nada disso era prova,
mas tudo era informação. A esposa organizava a casa com a precisão de quem sustenta tudo sem fazer barulho, forte sem parecer. Ele confiava nela como se confia no chão, até o chão discordar. O filho apareceu na porta do escritório. "Pai, você vai sair hoje?" "Talvez", respondeu. "Por quê?" "Nada, só perguntando." O garoto já tinha idade suficiente para perceber quando o ar ficava estranho, mas ainda jovem demais para saber o que fazer com isso. O pai reconheceu aquele olhar. Já tinha sido ele. A menina correu pela sala, tropeçou no tapete, levantou rindo antes mesmo de chorar. Energia demais para um mundo que não estava pronto para ela. Ele pensou, sem dramatizar: se algo acontecer, vai ser rápido. E descartou o pensamento logo depois. Pais fazem isso o tempo todo, antecipam perigos imaginários e seguem vivendo. Se não fosse assim, ninguém atravessaria a rua. Ainda assim, ele fez pequenas coisas. Carregou o celular, separou documentos importantes em uma pasta só, reparou onde estavam as chaves. Mentalmente refez caminhos possíveis. Nada disso era plano, era hábito. Ser atento não é esperar o pior, é não ser pego desprevenido se ele aparecer. Quando sentou novamente à mesa, tentou escrever. As palavras não vinham, não por bloqueio criativo, mas por distração. O mundo estava chamando a atenção demais. Ele respirou fundo e pensou, quase com ironia: talvez eu esteja exagerando. Talvez. Capítulo 5. Ruídos estranhos. Os ruídos começaram como coisas que não mereciam atenção. Um estrondo distante que poderia ser obra de alguma construção atrasada, um alarme disparando e silenciando rápido demais, um cachorro latindo por mais tempo do que o normal. Nada que justificasse pânico, tudo que justificava incômodo. O pai percebeu primeiro, não porque fosse mais sensível, mas porque estava atento demais para ignorar. A tensão excessiva tem um efeito colateral, tudo começa a parecer relevante. Ele abriu a janela do escritório. O ar estava diferente, mais pesado. Não no sentido poético, no sentido físico, como antes de uma chuva que não se decide. O céu não estava fechado, mas também não estava claro, um meio-termo incômodo. Na rua, um vizinho discutia ao telefone, gesticulava demais para alguém que não podia ver. Do outro lado, um carro passou rápido, rápido demais para aquela hora. O pai fechou a janela. Dentro de casa, os sons eram outros. A televisão repetia a mesma notícia com variações mínimas. Um comentarista falava de atividade sísmica incomum, mas usava um tom tão técnico que parecia não acreditar no que dizia. "Pai, isso é perto?" perguntou o filho, surgindo de repente. "Não sei", respondeu, "mas ainda não é aqui." Era uma resposta fraca, ele sabia. A filha estava no chão, montando algo com peças que não se encaixavam. Forçava, improvisava, criava uma estrutura instável e sorria satisfeita com o resultado. Ele observou a cena por mais tempo do que o normal. O telefone vibrou. Uma mensagem curta, sem contexto suficiente. "Você sentiu isso?" Ele respondeu apenas, "sim." Nenhum dos dois perguntou mais nada. Os ruídos começaram a se repetir. Não altos, não constantes, apenas presentes, como se a cidade estivesse testando a própria voz. Um caminhão freou bruscamente na esquina, um vidro quebrou em algum lugar, um trovão que não combinava com o céu. A esposa apareceu na porta da cozinha limpando as mãos no pano. "Você está ouvindo isso?" Ele assentiu. "O que exatamente?" Ela insistiu. Ele pensou por um instante. Tudo. Não era exagero, era a melhor descrição possível. O clima mudou sem aviso formal. As conversas ficaram curtas, os risos mais raros. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo, mas já estavam ajustando o comportamento. O pai percebeu algo incômodo. Ninguém mais parecia no controle. E quando ninguém está no controle, o instinto começa a se organizar antes da razão. Ele conferiu novamente a pasta de documentos, recarregou o celular, olhou pela janela mais uma vez. Um grupo de pessoas se aglomerava perto do mercado. Não havia confusão, ainda, apenas expectativa. Ruídos estranhos não anunciam o fim, anunciam a mudança. E naquela noite, ao deitar, o pai teve a certeza silenciosa de que o dia seguinte
não seria igual aos anteriores. Não porque algo grande estivesse prestes a acontecer, mas porque as pequenas coisas já tinham parado de fazer sentido. Capítulo 6. Quando o chão treme. O primeiro impacto não foi violento, foi confuso. O pai estava de pé quando sentiu o chão ceder levemente, como se alguém tivesse puxado o tapete errado, na casa errada. A estante rangeu, um quadro saiu do nível, nada caiu de imediato. Por um segundo inteiro, ninguém entendeu. "Pai!" chamou a filha, do outro cômodo. Ele abriu a boca para responder e não respondeu. O segundo impacto veio mais forte. A casa estalou como madeira antiga sob peso novo. O copo esquecido na mesa escorregou até a borda e se espatifou no chão. Agora sim, o barulho encontrou o medo. "É terremoto!" alguém gritou na rua. Não havia treino para aquilo. Não naquela cidade, não naquela vida. O pai se moveu antes de pensar. Segurou a filha pelo braço, puxou-a para perto da parede mais firme. Gritou o nome da esposa. O filho já vinha correndo, olhos grandes demais para o rosto. O chão tremeu de verdade. Não como nos filmes, não com explosão, com insistência. Um movimento contínuo, errado, como se a terra tivesse decidido respirar de forma irregular. A luz apagou. O escuro veio junto com o barulho de coisas caindo lá fora. Telhas, vidros, algo pesado que não dava para identificar. "Aqui!" gritou ele. "Todo mundo aqui!" Eles se juntaram no ponto mais seguro que conseguiram improvisar. O pai ficou por último, braços abertos, como se pudesse segurar a casa no lugar. Durou segundos, ou minutos. Ninguém saberia dizer depois. Quando parou, não houve alívio imediato. Só um silêncio estranho, quebrado por alarmes distantes e choros próximos demais. O pai respirou fundo, contou cabeças. 4. Inteiros. A casa ainda estava de pé, trincada, torturada, mas em pé. Ele abriu a porta com cuidado. A rua não era mais a mesma. Rachaduras cortavam o asfalto como veias abertas. Um poste estava inclinado demais para continuar confiável. Pessoas saíam de casas em estado de choque, algumas descalças, outras segurando o que deu tempo de pegar. O mundo tinha mudado de posição. "Vai passar?" perguntou a filha, apertando a mão dele. Ele queria dizer sim, queria muito, mas naquele instante, olhando ao redor, percebeu algo que não tinha percebido antes. Ninguém estava esperando uma resposta. Todos estavam apenas tentando entender o novo chão sobre os pés. "A gente vai entrar", disse firme. "Agora." Fechou a porta. Não como quem se esconde, como quem entende que algo terminou. O antes não tinha acabado com um aviso. Tinha acabado com um tremor. E dali em diante, tudo, absolutamente tudo, seria decidido passo a passo, sem garantia alguma de que o chão concordaria de novo. Capítulo 7. Nada mais será como antes. O dia seguinte chegou sem pedido de licença. Não houve amanhecer bonito, nem luz suave entrando pelas frestas. O que veio foi um clarão opaco, filtrado por poeira suspensa no ar e pelo silêncio quebrado demais para ser normal. O pai acordou antes de todos, não porque dormira pouco, dormira mal. O corpo ainda estava ali, mas a mente continuava presa nos segundos em que o chão havia decidido se mover por conta própria. Levantou devagar, como se o piso pudesse discordar de novo. Nada discordou. E isso, de alguma forma, era pior. A casa parecia igual, mas não era. As rachaduras nas paredes não estavam ali ontem. Um armário, fora do lugar, denunciava a força invisível que havia passado por ali. Um relógio parado marcava a hora exata em que o mundo tinha mudado. Ele foi até a cozinha. A torneira ainda funcionava, por enquanto. A geladeira fazia um ruído estranho, irregular, como se estivesse cansada. O pai abriu a porta. Observou o conteúdo com outro olhar. Não era mais comida, era tempo. A esposa apareceu em silêncio. Os dois se olharam por um instante maior do que o normal. "As crianças?" ela perguntou. "Dormindo", respondeu. "Por enquanto."
Por enquanto virou uma expressão perigosa. Eles não falaram sobre medo, não falaram sobre o que poderia acontecer, não falaram sobre o que sentiram durante o tremor. Pais aprendem cedo que algumas conversas precisam esperar, não por negação, mas por prioridade. O filho acordou logo depois, já vestido, já atento. O susto havia envelhecido seu olhar em algumas horas. A escola, começou. Não, respondeu o pai firme. Hoje não. Não havia escola, não havia rotina, não havia garantia de nada além daquele teto rachado e da necessidade de manter todos juntos. A filha apareceu na porta do quarto, segurando um brinquedo. A casa mexeu, disse como quem comenta algo curioso. Mexeu, concordou ele, abaixando-se para ficar na altura dela. Mas agora está quieta. Ele não prometeu que ficaria. Lá fora a cidade começava a entender o que tinha acontecido. Pessoas andavam sem destino claro. Algumas falavam alto demais, outras não falavam nada. Um caminhão de som tentava organizar algo que ainda não tinha nome. Sirene. Depois outra. Depois nenhuma. O pai fechou o portão. Não por medo dos outros, por cuidado com os seus. O trauma não veio em forma de choro ou desespero. Veio silencioso, como uma pressão constante no peito, um alerta que não desligava. E ainda assim, havia tarefas. Separar água, conferir documentos, observar a rua, decidir se sairiam ou ficariam. Cada decisão era pequena, e todas pareciam definitivas. Ele sentou por um momento, apoiou os cotovelos nos joelhos, respirou fundo. O corpo pediu pausa, a mente pediu resposta. Nenhuma das duas foi atendida. Responsabilidade não pergunta se você está pronto, ela apenas chega. O pai se levantou. Nada mais seria como antes. Ele sabia disso agora, sem drama, sem exagero. O mundo tinha mudado e, com ele, o peso das escolhas. E se o mundo não oferecia mais garantias, ele faria o que sempre fez, mesmo sem perceber. Assumiria o dia, protegeria os seus e seguiria em frente mesmo com o chão ainda estranho sob os pés. Capítulo 8. Nada funciona. A água foi a primeira a falhar. Não houve aviso, nem redução gradual, apenas desapareceu. A torneira respondeu com um som oco, seco, quase ofensivo. O pai girou o registro mais uma vez, como se insistir pudesse convencer o mundo a voltar ao normal. Não voltou. A energia caiu pouco depois, não em um apagão dramático, mas em um desligamento cansado. As luzes piscaram uma vez, como quem se despede, e se foram. A geladeira silenciou. O ventilador parou no meio da rotação. A casa ficou estranhamente imóvel. Os celulares ainda funcionavam, por alguns minutos. Sem sinal, sem internet. Mensagens não entregues. O pai tentou ligar para alguém, qualquer um. A chamada nem chegou a tentar. Pai, não pega nada, disse o filho, mostrando a tela vazia. Ele assentiu. Guarda a bateria, respondeu. Usa só se for preciso. A frase soou dura, e era. Do lado de fora, a cidade começava a perder forma. Carros parados em lugares errados, pessoas discutindo em esquinas que nunca foram ponto de encontro. Um mercado com as portas abertas demais e organização nenhuma. Vozes se sobrepondo ao mesmo tempo. Ninguém liderando. Todos querendo resposta ao mesmo tempo. O pai observou pela fresta do portão. Aquilo não era pânico ainda, era desorientação. E desorientação é perigosa. O pai reuniu a família na sala. A gente vai ficar em casa o máximo possível, disse. Só sai se precisar, sempre juntos. A esposa concordou sem questionar. O filho respirou fundo, entendendo o peso do se precisar. A filha sentou no chão, desenhando algo que não parecia ter começo nem fim. Ele fez um levantamento rápido do que tinham. Água, pouca. Comida, suficiente por alguns dias, se racionada. Informação, nenhuma. A televisão não transmitia nada além de telas congeladas. O rádio soltava ruídos interrompidos por frases soltas, ditas com vozes cansadas demais para tranquilizar alguém. Evitem deslocamentos. Falta de previsão. Situação em avaliação.
Avaliação não alimenta ninguém. O pai tomou a primeira decisão realmente dura quando fechou o portão com cadeado. Não por medo imediato, mas porque entendeu algo essencial. Quando nada funciona, as regras mudam. A segunda decisão veio logo depois. Separou objetos que nunca tinham sido pensados como ferramentas. Uma barra de ferro deixava de ser sobra de obra. Uma faca deixava de ser apenas faca. Uma mochila ganhava outro significado. O filho observava em silêncio. "A gente está seguro?" perguntou finalmente. O pai pensou antes de responder. "A gente está junto", disse. "Isso ajuda." Não era mentira, mas não era garantia. Um barulho seco ecoou ao longe. Depois outro. Vidro quebrando. Gente gritando. A cidade começava a se reorganizar do pior jeito possível. Nada funcionava como antes. E naquele espaço vazio deixado pela água, pela luz, pela comunicação, algo começava a ocupar lugar. O instinto. O pai sentiu isso com clareza desconfortável. A partir daquele momento, proteger não seria mais apenas cuidar, seria escolher. E toda escolha teria custo. Ele respirou fundo, conferiu a casa mais uma vez e ficou atento à rua. Quando nada funciona, alguém precisa funcionar. E ele já sabia quem seria. Capítulo 9. O instinto assume. O pai percebeu a mudança antes de conseguir explicá-la. Não foi uma decisão consciente. Não houve frase interna dizendo, "agora eu assumo." O corpo simplesmente passou à frente. A mente acompanhou depois. Ele já não pensava em conforto, pensava em posição. Onde a família ficava mais protegida? De onde vinha o barulho? O que podia virar risco em segundos? A casa, que sempre foi abrigo, agora era território. Ele caminhava devagar, sentindo o piso sobre os pés, ouvindo o que vinha de fora com atenção exagerada. Não era medo, era cálculo. A esposa percebeu. "O que você acha?" perguntou. "Sobre sair ou ficar?" Ele respondeu sem rodeios. "Ficar agora. Sair só se for inevitável." Não era ordem, era a direção. E ela aceitou, não por submissão, mas por confiança. Em momentos assim, liderança não se impõe, se reconhece. O filho se aproximou. "Eu posso ajudar", disse, sem heroísmo. O pai olhou para ele por um segundo a mais do que o normal. Viu ali não mais um menino, mas alguém tentando entender seu lugar em um mundo que havia mudado de regra. "Fica atento", respondeu, "e escuta antes de agir." Era o máximo de ensinamento que dava tempo de oferecer. A menina estava quieta demais. Sentada no sofá, abraçada ao brinquedo, observava tudo com olhos atentos. O pai se aproximou, sentou ao lado. "Qualquer coisa estranha, você vem comigo, tá?" Ela assentiu. Instinto também é proteger sem assustar. Do lado de fora, a cidade já não escondia o caos. Gritos mais frequentes, portas batendo, um grupo correndo sem direção clara, um carro avançando rápido demais por uma rua estreita demais. O pai fechou as cortinas. Não para negar a realidade, mas para reduzir estímulos. Informação em excesso confunde. Ele precisava de clareza. Tomou decisões rápidas. Separou a casa em zonas. Onde ficar, onde não ficar. Escolheu pontos de observação. Definiu sinais simples com a esposa. Gestos, olhares, movimentos curtos. Nada disso era plano elaborado. Era sobrevivência emergente. O instinto não grita, ele organiza. Alguém bateu no portão. Uma batida seca, sem educação. "Tem alguém aí?" chamou uma voz masculina. O pai não respondeu de imediato. Ouvir antes de agir. Esperou. Observou pelo vão. Viu mais de uma silhueta. Gente demais para um pedido simples. "A gente não vai abrir", disse, baixo, para a esposa. Ela concordou sem discutir. A batida se repetiu, mais forte. Depois, cessou. Passos se afastaram. O pai soltou o ar lentamente. Não houve vitória, apenas adiamento. Ele voltou para a sala e ficou de pé entre a família e a porta. Não como escudo teatral, mas como referência. Onde ele estava era o centro. O instinto tinha assumido. E enquanto durasse, ele faria o que precisava ser feito, rápido, firme,
sem espaço para dúvida. Depois, talvez, ele sentisse medo. Agora, não. Capítulo 10. A primeira violência. A violência não chegou como explosão. Chegou como teste. Foi no fim da tarde, quando o sol já não aquecia e a cidade parecia segurar a respiração. O silêncio entre um barulho distante e outro era mais ameaçador do que o caos aberto. O pai estava perto da porta dos fundos quando ouviu o som errado. Não era pedido, não era pressa, era cálculo mal disfarçado. Passos contidos demais, vozes baixas demais. Ele fez sinal para a esposa levar as crianças para o quarto. Não explicou, não precisou. O movimento dela foi imediato. Quando a tranca do portão lateral começou a forçar, ele já estava posicionado. "Abre aí, amigo, só precisamos conversar", disse alguém do lado de fora. A palavra amigo soou ofensiva. "Aqui não", respondeu, firme. Houve uma pausa curta. Depois, força. A madeira cedeu com um estalo seco. Um homem entrou primeiro, outro logo atrás. Não pareciam desesperados, pareciam decididos. O erro deles foi esse. O primeiro avançou rápido, confiante demais. O pai não recuou, não pensou em técnicas nem em movimentos ensaiados. Pensou apenas em impedir. O impacto foi direto, corpo contra corpo, um desequilíbrio súbito, seguido de queda. O som do ar sendo arrancado dos pulmões do invasor foi curto e definitivo. O segundo hesitou, um segundo tarde demais. O pai avançou antes que o medo virasse coragem. Um golpe rápido, seco, sem espaço para resposta. O homem caiu contra a parede, atordoado, sangrando pela boca. Tudo aconteceu em segundos. Quando o silêncio voltou, havia algo diferente no ar. O pai ficou imóvel por um instante, respirando pesado. Olhou para o homem no chão, gemendo, incapaz de se levantar. Ele poderia continuar. Não continuou. "Sai", disse. "Agora." O invasor se arrastou para fora, puxando o outro. Nenhum pedido, nenhuma ameaça, só fuga. O portão ficou aberto. O pai fechou, trancou, encostou a testa na madeira por um segundo longo demais. Foi ali que a quebra aconteceu. Não pela violência em si, mas pela ausência de arrependimento. Ele não se sentiu culpado, sentiu-se eficiente. Isso o assustou mais do que qualquer ferimento. A esposa apareceu no corredor, pálida. Eles foram embora. Ela olhou para as mãos dele. Um pequeno corte, nada grave, mas era sangue. Sangue real, não simbólico. "Você está bem?" Ele assentiu. As crianças não perguntaram nada. Sabiam demais para a idade, e ainda assim, pouco demais para entender. Mais tarde, sozinho na cozinha escura, o pai lavou as mãos. A água saiu fraca, irregular, mesmo assim esfregou com força. Não era o sangue que queria tirar, era a linha que havia sido cruzada. Até aquele momento, tudo ainda parecia reversível. Um desastre, sim, mas humano, administrável. Agora não. Ele havia machucado alguém para proteger o que era seu. E sabia, com clareza desconfortável, que faria de novo. O limite tinha sido ultrapassado. E o mundo, definitivamente, não voltaria atrás. Capítulo 11. O preço da escolha. A casa continuou de pé, mas algo dentro dele, não. A noite avançou sem incidentes, e isso foi o mais cruel. Nenhuma nova ameaça, nenhum barulho estranho, nenhum pedido de ajuda do lado de fora. Apenas o silêncio, denso, opressor, quase acusador. Ele não dormiu. Ficou sentado no escuro da sala, observando a porta por onde tudo havia mudado. Cada rangido da madeira parecia repetir a mesma pergunta: era isso mesmo? O corpo doía em lugares específicos, o corte na mão ardia, mas nada se comparava ao peso que se instalara no peito. Não era arrependimento, era consciência.
Ele sabia que fizera o necessário. Sabia que, se não tivesse reagido, o desfecho poderia ter sido irreversível. Ainda assim, a imagem do homem caído no chão insistia em voltar. O som, o impacto, a facilidade. Isso era o que mais incomodava. Pela manhã, a família tomou café em silêncio. A comida parecia menos comida, mais obrigação. A filha tentava sorrir, como se um sorriso pudesse colar as coisas no lugar. O filho adolescente observava o pai com um olhar novo, não de medo, mas de algo mais complexo. Respeito misturado com estranhamento. A esposa foi a primeira a falar. "Você fez o que precisava", disse baixo. Ele assentiu, mas não respondeu. Palavras naquele momento pareciam insuficientes demais ou perigosas demais. Mais tarde, sozinho no quintal, ele tentou organizar pensamentos como quem organiza ferramentas depois de um acidente. Tudo estava fora do lugar. Ele percebeu então que cada escolha tinha um preço, e que o pagamento nem sempre vinha na hora. O preço daquela noite não foi ferimento, nem dano material. Foi a perda de uma ilusão. A ilusão de que proteger seria apenas cuidar. A ilusão de que amar bastaria. Agora ele sabia. Proteger também significava ferir. Decidir quem podia atravessar uma porta e quem não podia. Quem ficava de pé e quem caía. E ninguém ensina isso. O silêncio da casa não era paz. Era luto, não por alguém que morreu, mas por quem ele foi antes. Quando a noite caiu novamente, ele se levantou, checou portas, janelas, recursos, tudo com precisão automática, sem raiva, sem pressa, só responsabilidade. E enquanto apagava as luzes, entendeu algo que não queria ter aprendido. Toda escolha salva algo, e toda escolha também mata algo dentro de quem escolhe. Ele pagaria esse preço, em silêncio. Capítulo 12. Pessoas não são o que parecem. No começo, ele acreditou que o pior viria do chão, do céu, da água. Estava errado. As primeiras pessoas apareceram no terceiro dia. Um casal com uma criança pequena, roupas sujas, olhos cansados demais para a idade que aparentavam ter. A voz do homem tremia quando pediu água. Ele hesitou, não muito, só o suficiente para sentir culpa. A esposa trouxe uma garrafa. A filha observava de trás da porta, segurando o braço do irmão como se aquilo fosse um escudo invisível. O homem agradeceu demais. A mulher sorriu pouco. A criança não sorriu nada. Quando foram embora, o portão ficou aberto por tempo demais. "Fecha", ele disse, seco. Naquela noite, alguém testou a fechadura. Não foi um arrombamento. Foi algo mais cuidadoso, um toque leve, quase respeitoso, como quem verifica se uma casa ainda tem dono. Ele apagou as luzes e esperou. O coração batia num ritmo que não combinava com o silêncio do bairro. O som cessou, mas a sensação não foi embora. No dia seguinte, encontrou marcas no chão. Pegadas que não eram de passagem, eram de observação. Mais tarde, no mercado abandonado da esquina, ele encontrou rostos conhecidos. O homem do dia anterior estava lá, conversava com outros dois. Quando o viu, desviou o olhar rápido demais. Não era coincidência. As pessoas começaram a se agrupar, não por solidariedade, mas por cálculo. Quem tinha água, quem tinha comida, quem tinha muro, quem tinha armas improvisadas. O colapso não havia criado monstros, apenas retirado as máscaras. Na volta para casa, um homem tentou segui-lo. Fingiu que não. Fingiu muito mal. Ele virou de repente. "Para." O homem levantou as mãos, riu nervoso. "Calma, amigo, só tô indo para casa." "Então vá", respondeu. O homem foi, olhando para trás mais vezes do que o necessário. Em casa, ele reuniu a família. "A partir de agora, ninguém atende ninguém sozinho. Ninguém abre o portão sem me chamar. Ninguém sai sem avisar." O filho assentiu, entendia mais do que dizia. A filha perguntou se as pessoas tinham ficado más. Ele pensou antes de responder. Não, elas só se revelaram. Naquela noite, enquanto reforçava trancas e reorganizava o pouco que tinham, ele aceitou outra verdade difícil. O fim do mundo não transforma pessoas. Ele apenas tira o cenário que as mantinha educadas. E a partir dali,
Ele não temeria apenas a natureza. Temeria gente que sorria demais. Capítulo 13. Não existe mais ajuda. O rádio foi o último a desistir. Ele passou dias girando o botão, mesmo sabendo que não havia mais estações, como quem insiste em bater numa porta que já foi derrubada. Às vezes surgia um chiado diferente, um quase padrão, algo que soava como início de voz. Nunca era. Na televisão, nada. No telefone, silêncio. Na internet, uma ausência tão completa que doía. Não era pane, era abandono. No começo, a cidade ainda fingia normalidade. Sirenes distantes, carros oficiais passando rápido demais, sem parar, uma promessa implícita de que alguém estava no controle, em algum lugar. Depois, nem isso. O hospital fechou as portas, não por aviso, mas por esgotamento. Faltaram médicos, faltaram remédios, faltou energia. O prédio continuava ali, mas era só concreto vazio. A polícia sumiu em pedaços. Alguns uniformes foram vistos, sem insígnias, sem viaturas, sem propósito. Outros nunca mais apareceram. O Estado não caiu. Ele simplesmente saiu de cena. Foi nesse dia que ele entendeu. Ninguém vinha. Não haveria caminhões de ajuda, não haveria resgate, não haveria aguente mais um pouco. Ele sentou à mesa com a família e falou baixo, como se dissesse algo íntimo demais para ser gritado. A partir de agora, somos só nós. A esposa não chorou, apenas respirou fundo, como quem ajusta o peso nos ombros antes de caminhar. O filho apertou os punhos, a filha se aproximou e segurou a mão dele com força desproporcional ao tamanho. Era isso. A família deixou de ser núcleo afetivo, virou unidade de sobrevivência. Ele fez contas que nunca quis fazer. Racionou o que não parecia racionável. Escolheu o que proteger primeiro se fosse preciso correr. Pensou em rotas, em horários, em esconderijos improvisados. Tudo sem dizer em voz alta. Naquela noite, não dormiu. Não por medo imediato, mas por responsabilidade total. Quando o sol nasceu, trouxe uma cidade diferente, mais silenciosa, mais vazia, mais honesta. Não havia mais pedidos de ajuda nas janelas, nem cartazes, nem gritos. Cada casa havia entendido o mesmo recado. Ele fechou o portão, testou as trancas e voltou para dentro. O mundo tinha ficado grande demais para confiar em alguém fora dali. Agora, ajuda não era algo que se esperava, era algo que se produzia, dentro de casa. Capítulo 14. O mundo ficou menor. O mundo não acabou de uma vez. Ele foi encolhendo. Primeiro, a cidade inteira parecia perigosa. Depois, apenas alguns bairros. Em seguida, certas ruas. Até que o mapa mental dele cabia em poucas quadras. E mesmo assim, só durante o dia. O resto virou território desconhecido. Não por falta de curiosidade, mas por custo. Cada passo fora do perímetro cobrava algo. Energia, tempo, risco, às vezes tudo junto. Os deslocamentos passaram a ser calculados como cirurgias. Ir até a esquina exigia planejamento. Voltar inteiro era vitória. A água virou medida. A comida, contagem. O silêncio, estratégia. Eles se moveram menos, não por medo puro, mas por sabedoria adquirida à força. Aprenderam que o mundo ainda estava lá, mas não estava mais disponível. A filha perguntou certa tarde se ainda existia praia. Ele respondeu que sim. Não disse onde, nem quando. O filho começou a perceber os padrões, horários mais seguros, sons que significavam perigo, pessoas que não deveriam ser encaradas nos olhos. Cresceu sem perceber. A esposa passou a reaproveitar tudo. Um pano virava dois, um resto virava refeição. O espaço da casa mudou de função. Lugares antes inúteis ganharam importância. O que era passagem virou abrigo. O que era decoração virou peso desnecessário. Eles aprenderam a viver comprimidos. O pai percebeu isso quando se deu conta de que já não pensava em quando isso acabar. Pensava apenas em até amanhã. O horizonte encurtou.
Antes os planos eram longos, viagens, datas, promessas. Agora o futuro tinha o tamanho de uma manhã sem incidentes, e ainda assim custava. O corpo começou a cobrar, dores pequenas que não iam embora, cansaço que não se resolvia com descanso, o tipo de fadiga que não nasce do esforço, mas da vigilância constante. Ele sentia falta de andar sem destino, de gastar energia à toa, de desperdiçar. O mundo não estava mais aberto, ele cabia numa mochila, e mesmo assim era pesado demais para largar. Sobreviver, ele percebeu, não era se manter vivo, era aceitar que tudo encolheu e continuar mesmo assim. Capítulo 15. A mãe sustenta no silêncio. Ele fazia barulho para proteger. Ela sustentava no silêncio. Enquanto ele media rotas, riscos e decisões, ela segurava algo mais delicado, o eixo invisível da família. Não o que aparece em momentos heróicos, mas o que impede tudo de desabar quando ninguém está olhando. Ela não perguntava, vai dar certo? Perguntava, o que eu faço agora? A força dela não vinha do confronto, vinha da continuidade, de acordar todos os dias como se ainda houvesse normalidade suficiente para justificar café quente, roupa dobrada, palavras mansas. Quando o medo entrava nos olhos das crianças, era nela que ele parava primeiro. Não porque tivesse respostas, mas porque não amplificava o caos. Ela organizava o pouco, repetia gestos, criava rotina onde não havia garantia alguma. O pai percebia isso nos detalhes, na forma como ela falava baixo quando tudo gritava, na maneira como tocava os filhos antes de dormir. Como se dissesse, sem palavras, o mundo pode ruir lá fora, aqui ainda existe chão. Ela chorava menos à vista, não porque sentisse menos, mas porque alguém precisava ficar inteira. Às vezes, ele a via sentada sozinha, imóvel por alguns segundos a mais que o normal. Não era descanso, era contenção, o tipo de pausa que se faz para não cair. Nunca reclamou, nunca dramatizou, nunca pediu troca de papel. Quando as crianças dormiam, ela perguntava coisas práticas, nunca filosóficas, nunca grandes. Perguntas pequenas que mantinham a engrenagem girando. Amanhã fazemos o quê? E isso bastava. Ela era o centro de gravidade, o lugar onde o medo perdia velocidade antes de se espalhar. O pai entendeu ali algo que só se aprende tarde demais. Há forças que não gritam, não lutam, não aparecem nas histórias de sobrevivência, mas sem elas, nenhuma história continua. Enquanto ele segurava o mundo para fora, ela segurava a família por dentro, em silêncio. Capítulo 16. O filho cresce cedo demais. Não houve anúncio, não houve conversa solene. A infância simplesmente cedeu espaço. O pai percebeu primeiro nos gestos. O filho já não perguntava tanto, observava, calculava, antecipava. O olhar, antes curioso, agora media a distância, risco, tempo. Ele não queria ser adulto, mas entendeu que precisava ajudar. Começou oferecendo o óbvio: carregar coisas, vigiar a rua, ficar acordado um pouco mais. Depois passou a fazer sem pedir permissão, não por rebeldia, por necessidade. O pai viu ali um espelho desconfortável, não do homem que era, mas do que estava sendo obrigado a se tornar. Às vezes, o filho o observava como quem aprende sem aula. Não copiava palavras, copiava posturas, o silêncio antes de decidir, a respiração funda antes de agir, o jeito de se posicionar entre o perigo e a família. Isso assustava, porque nenhum pai quer ser exemplo num mundo em ruínas, mas o exemplo acontece mesmo assim. Houve um dia em que o garoto tomou a frente por alguns segundos, nada heróico, nada grandioso, apenas fez o que precisava ser feito, antes que alguém dissesse. Depois, olhou para o pai, quase pedindo desculpa por ter crescido rápido demais. O pai não corrigiu, não elogiou, apenas assentiu. E naquele gesto mínimo, algo se deslocou para sempre. O filho começou a carregar peso que não era dele. Não reclamava, não dramatizava, mas à noite demorava mais para dormir. O corpo jovem ainda pedia descanso, enquanto a mente já fazia inventário de ameaças. O pai sentiu culpa, não por ensinar, mas por precisar que ele aprendesse.
Em silêncio, prometeu algo que talvez nunca pudesse cumprir, que aquele crescimento precoce não seria em vão, que se o mundo exigia maturidade cedo demais, ao menos haveria sentido nisso. O filho não virou homem naquele dia, mas deixou de ser só menino. Capítulo 17. A inocência que resiste. Ela ainda ria. Não porque não entendia o que estava acontecendo, mas porque entendia do jeito dela. O mundo estava estranho, sim. As pessoas estavam tensas. A casa não era mais casa. Mas o riso continuava sendo um lugar seguro. A filha não perguntava por que tudo havia mudado. Perguntava se ainda dava para brincar, se o pai podia contar uma história, se a mãe lembrava daquela música boba que inventaram num dia comum que agora parecia outra vida. Ela era pequena demais para carregar medo do jeito certo, então transformava tudo em jogo. As sombras viravam monstros exagerados, o silêncio virava desafio, o chão frio virava pista de corrida imaginária. E, de algum modo, isso salvava todos. O pai observava aquela resistência delicada, como quem segura algo frágil demais para tocar com força. Ela não ignorava o perigo, apenas se recusava a deixar que ele fosse tudo. Havia momentos em que a família estava exausta, tensa, à beira de decisões duras. Bastava a filha surgir com alguma pergunta sem lógica, um comentário fora do lugar, uma gargalhada que não combinava com o cenário, e o peso diminuía um pouco. Não resolvia nada, mas lembrava porque tudo ainda valia a pena. Ela trazia a humanidade onde só havia função. Lembrava que proteger não era apenas manter vivos, era preservar algo do que éramos antes de sobreviver virar rotina. Às vezes o pai sentia medo não do mundo, mas do dia em que aquele riso se calaria. Não pela tragédia, mas pelo amadurecimento forçado, o mesmo que havia tocado o filho mais velho. Por isso fazia questão de preservar pequenos rituais inúteis, uma história antes de dormir mesmo sem cama, um desenho feito com o que sobrava, uma piada ruim contada de propósito. A filha não era ingênua, era resistente, e enquanto ela ainda ria, ainda inventava, ainda acreditava que o pai podia dar conta de tudo, havia uma luz acesa no meio do colapso. Uma luz pequena, mas suficiente para continuar, porque enquanto alguém ainda consegue rir, o mundo ainda não venceu. Capítulo 18. A noite mais longa. A noite não chegou de uma vez. Ela se arrastou. Começou com um vento que não combinava com o horário. Depois, um silêncio estranho demais para ser normal. Não havia insetos, não havia cães, nem aquele ruído distante da cidade ferida tentando continuar. Só o ar pesado. Eles já tinham aprendido a ler os sinais, e aquele era claro. Algo vinha. O pai organizou tudo sem alarde, não porque estava calmo, mas porque já não havia espaço para pânico. A mãe ajudou em silêncio. O filho entendeu sem perguntas. A filha percebeu pelo tom das vozes e ficou mais próxima do que o habitual. Quando o primeiro impacto veio, não foi o mais forte, foi o aviso. O telhado gemeu, a estrutura respondeu mal. A água começou a entrar por frestas que não existiam horas antes. A casa, que já parecia provisória demais para ser chamada de segura, começou a falhar. Não havia para onde correr. O mundo lá fora se tornara um lugar hostil demais para atravessar no escuro. E o que eles tinham, pouco, contado, disputado, começou a se perder. Uma prateleira cedeu. Parte dos mantimentos foi levada pela água. Um equipamento essencial parou de funcionar com um estalo seco, definitivo. Não houve tempo para lamentar. Cada decisão era imediata. Salvar isso ou aquilo. Proteger quem ou o quê? O pai sentiu o peso real da escassez pela primeira vez. Não como conceito, mas como ameaça concreta. O que se perdia naquela noite não poderia ser reposto. A mãe segurava a filha com força demais. O filho ajudava onde dava, os olhos atentos, maduros demais para a idade. Ninguém chorava. Não havia energia para isso. Em algum momento,
A casa deixou de ser casa, tornou-se apenas o lugar onde estavam. O frio entrou, a água subiu, o tempo desacelerou de um jeito cruel, como se cada minuto fosse um teste. E então veio o pior, a sensação de impotência. Não havia estratégia, não havia preparo suficiente, não havia força que resolvesse tudo. Só presença, só resistência, só a decisão teimosa de atravessar juntos. Quando a noite finalmente começou a ceder, não houve alívio imediato, apenas cansaço, um silêncio pesado e a constatação clara de que algo tinha sido quebrado de vez. Eles tinham sobrevivido, mas não ilesos. A casa estava comprometida, os recursos reduzidos ao limite, o mundo ainda mais distante da normalidade. A noite mais longa não foi apenas escura, foi reveladora. Ela mostrou que sobreviver não é vencer, é perder menos do que se poderia perder, e seguir mesmo assim. E quando o dia enfim apareceu, tímido, cinza, sem promessas, o pai soube com uma clareza desconfortável. Nada dali em diante seria sustentado por segurança, só por escolha. Capítulo 19. Não dá mais para fugir. Fugir sempre foi uma opção silenciosa. Enquanto ainda existiam ruas alternativas, portas fechadas, horários improváveis, a ideia de escapar permanecia ali, discreta, mas viva. Depois da noite mais longa, ela morreu. Não houve anúncio, não houve frase dramática, apenas a constatação prática de que não havia mais para onde ir sem perder tudo o que ainda restava. A casa comprometida não permitia outra noite igual. Os recursos não sustentariam uma fuga longa. A cidade, fragmentada, já não oferecia rotas seguras, apenas territórios disputados. O perigo agora tinha rosto. Eles perceberam isso nos sinais pequenos, marcas recentes onde antes não havia, objetos deslocados, a sensação constante de estar sendo observado. Outros sobreviventes também tinham entendido que o tempo da improvisação acabara. Quando tudo é escasso, pessoas se tornam ameaça. O pai analisava cada detalhe com cuidado excessivo, não por paranoia, mas por necessidade. Ele sabia, adiar decisões agora era escolher perdê-las depois. A mãe percebeu antes de ouvir. Ela sempre percebia. O jeito como ele demorava mais em silêncio, como o corpo permanecia tenso mesmo parado, como as respostas vinham mais curtas. Eles sabem que estamos aqui, disse ele finalmente. Não foi uma hipótese, foi uma afirmação. O filho não perguntou quem, já sabia. A filha não entendeu completamente, mas sentiu a mudança no ar. Brincava menos, observava mais, o mundo estava ensinando coisas cedo demais. O confronto não era desejado, mas era inevitável. Não havia mais como recuar sem expor a família. Não havia como negociar com a fome, com o medo, com pessoas que já tinham atravessado limites que eles ainda tentavam respeitar. A decisão começou a se formar ali, lenta, pesada, irreversível. Proteger não era mais apenas reagir, era escolher antecipar. O pai sentiu algo se ajustar dentro dele. Não foi raiva, não foi coragem, foi aceitação. A compreensão de que aquele momento chegaria desde o primeiro tremor, só estava atrasado. Ele não queria ser esse homem, mas também não podia permitir que outros escolhessem por ele. A mãe segurou sua mão por um instante, não pediu explicações, não pediu promessas, apenas esteve ali. O filho ficou em silêncio, atento, preparado de um jeito que nenhum pai deseja ver no próprio filho, mas que naquele mundo era necessário. A fuga tinha acabado. O que vinha a seguir não era sobre correr, era sobre ficar. E pela primeira vez desde o início do colapso, o pai entendeu com clareza desconfortável. Algumas decisões não são feitas para salvar o futuro, são feitas para impedir que ele seja roubado. Capítulo 20. O corpo começa a falhar. O corpo sempre avisa antes de ceder. O problema é que ninguém escuta quando a mente ainda insiste em continuar. As dores não surgiram de uma vez, vieram como ruídos de fundo, um movimento que já não respondia com a mesma precisão, um fôlego que demorava mais a voltar, um peso estranho nos ombros que não tinha nome.
O pai percebeu primeiro nos detalhes práticos. A mochila parecia mais pesada. O tempo de reação, um pouco mais lento. Um corte mal fechado inflamou onde antes cicatrizaria em silêncio. Nada grave. Tudo somado. Ele escondia bem. Ajustava o ritmo, mudava o jeito de andar, apoiava o peso onde doía menos. O corpo aprendendo atalhos para não parar. Mas o corpo cobra. Uma manhã, ao se levantar, precisou de alguns segundos a mais para ficar de pé. A perna não respondeu de imediato. O ar faltou sem motivo claro. Ele ficou ali, parado, respirando fundo, como se negociasse com algo invisível. A mãe percebeu. "Você está machucado", disse. Não como pergunta, mas como leitura. Ele tentou minimizar. Sempre tentava. Só cansado. Ela não insistiu. Apenas observou o jeito como ele evitava certos movimentos, como respirava curto depois de esforços pequenos demais para justificar aquilo. O filho também começou a notar. Ajudava mais, carregava o que antes não carregava, ficava atento demais aos gestos do pai. O espelhamento agora vinha acompanhado de preocupação. A filha continuava sendo a única que não via o peso inteiro, mas mesmo ela percebia quando o colo demorava a se oferecer, quando o abraço vinha mais contido. Os ferimentos acumulados não eram apenas cortes e hematomas, eram noites mal dormidas, tensão constante, decisões que não se desligavam nem em silêncio. O corpo estava pagando o preço de sustentar tudo. Em um momento isolado, longe dos olhos da família, ele sentou no chão, não por estratégia, por limite. As mãos tremiam levemente, o suor frio denunciava o esforço além da conta. Ali, sozinho, pela primeira vez desde o início, ele admitiu o que evitava nomear. Ele não era o suficiente. O medo que surgiu não foi da dor, foi da falha, da possibilidade concreta de não conseguir levantar quando fosse necessário, de não estar inteiro quando alguém precisasse. O mundo exigia mais do que o corpo podia entregar. Ainda assim, quando ouviu a voz da filha chamando ao longe, algo nele respondeu antes da dor. Ele se levantou, ajustou o corpo como pôde, caminhou. O corpo falhava, mas a função ainda não. Por enquanto. Capítulo 21. Ensinar sem tempo. Não houve aviso, nem discurso preparado. Só a percepção súbita de que o tempo havia encurtado. O pai não disse, "Sente-se, preciso te ensinar algo." Ele apenas começou a agir diferente. Passou a explicar menos e mostrar mais. Não por pedagogia, mas por urgência. Algumas coisas não podiam mais ficar implícitas. Quando dividia tarefas, fazia questão de que o filho entendesse o porquê, não apenas o como. Onde guardar, por que economizar, quando avançar, quando recuar. Sem dramatização, sem tom solene, como quem ensina algo prático demais para virar teoria. Às vezes bastava um olhar, um gesto de cabeça, um silêncio que dizia, "Presta atenção agora." O filho percebeu antes de qualquer explicação. O amadurecimento não veio como escolha, veio como resposta. Ele começou a antecipar necessidades, a observar o entorno, a proteger a irmã sem ser mandado. Não era mais só aprender, era assumir. Com a filha, o ensino era outro, mais sutil, mais humano. O pai mostrava calma quando queria ensinar coragem, sorria quando queria ensinar resistência. A forma como a segurava pela mão dizia mais do que qualquer frase. Ele sabia, certas lições não se explicam para uma criança, elas se vivem perto dela. Com a mãe, quase não havia palavras, apenas cumplicidade, olhares que se entendiam rápido demais. Ela também sabia o que estava acontecendo, mesmo sem ser dito. Havia coisas que não se verbalizam, porque ao serem ditas, se tornam reais demais. À noite, em silêncio, o pai organizava mentalmente tudo o que ainda precisava ser transmitido. Não valores abstratos, coisas concretas. Como decidir quando ninguém concorda. Como proteger sem endurecer. Como continuar mesmo cansado. Não havia tempo para erros longos.
Em um momento breve, quase casual, ele disse ao filho: "Cuida deles." Não como pedido, como reconhecimento. O filho assentiu. Não houve promessa, só entendimento. Ensinar sem tempo é isso: confiar que o outro vai completar o que você não consegue mais explicar. E naquele instante, o pai soube que algo estava sendo passado adiante. Não um manual, não uma lista, uma postura. O corpo podia estar falhando, mas a função estava sendo transferida. Capítulo 22. O medo que não pode aparecer. O medo não foi embora. Ele apenas mudou de lugar. Agora não morava mais nos olhos, nem nas mãos, nem na respiração. Morava por dentro, onde ninguém podia ver. O pai aprendeu a esconder o que sentia, não por orgulho, mas por necessidade. O medo, quando aparece, se multiplica. Ele sabia disso. Se deixasse escapar, não seria só dele, contaminaria a casa inteira. Então ele ajustava o rosto antes de falar, endireitava o corpo antes de sair. Controlava a voz como quem controla uma ferramenta perigosa. Não era mentira, era contenção. Por dentro, havia perguntas que não ousava formular até o fim. E se eu não conseguir? E se hoje for o limite? Ele pensava nelas rápido, como quem passa por um lugar escuro sem olhar muito. Não havia espaço para colapsar, não agora. Quando o filho perguntava se estava tudo bem, a resposta vinha simples demais: tá. Quando a filha percebia o cansaço e se aproximava em silêncio, ele sorria. Não um sorriso largo, mas suficiente para tranquilizar. A mãe via mais, sempre viu, mas também não forçava. Ela entendia que certas fragilidades precisam ficar guardadas para que o resto permaneça em pé. À noite, quando todos dormiam, o medo tentava sair. Ele vinha em forma de imagens rápidas, de cenários possíveis, de finais que ele não queria imaginar. O pai respirava fundo, não para se acalmar, mas para aguentar. Proteger até o fim não é apenas colocar o corpo na frente do perigo, é também impedir que o desespero se torne linguagem dentro de casa. Ele sabia, se quebrasse ali, quebraria tudo. Então escolheu ser a parte mais firme da estrutura, mesmo sentindo rachaduras internas. Escolheu ser parede, enquanto ainda havia teto. O medo não desapareceu, ele foi sacrificado primeiro. E enquanto houvesse alguém para proteger, ele ficaria onde estava, invisível, contido, suportado em silêncio. Capítulo 23. A escolha impossível. Salvar a família nunca foi uma ideia abstrata. Era sempre uma ação concreta, suja, imediata. E quase sempre vinha acompanhada de perda. Eles estavam parados havia tempo demais. Alimentos e água já chegavam ao fim. E foi aí que decidiram sair e buscar ajuda em meio ao caos e o perigo lá fora. Não foi uma decisão fácil, mas inevitável. Organizaram as coisas, prepararam as crianças, pegaram o carro e saíram. O supermercado não parecia um lugar, parecia um resto. Parte do teto havia cedido. Vitrines quebradas refletiam a luz fraca do entardecer em ângulos errados, e o silêncio ali dentro era diferente do silêncio das ruas. Era um silêncio que observava. Ele desligou o carro sem dizer nada. A esposa entendeu antes da explicação. "Eu volto rápido", disse, já abrindo a porta. Não havia cuidado, não havia espera. Só o gesto automático de quem sabe que o tempo também é um inimigo. A lanterna tremia levemente em sua mão, não por medo, mas por cansaço acumulado. Cada passo entre os escombros era um cálculo rápido, onde pisar, o que evitar, o que poderia cair. Corpos cobertos por poeira, prateleiras tombadas, o cheiro metálico de água parada misturado com algo mais difícil de nomear. Ele encontrou o que precisava como quem cava em ruínas. Algumas garrafas intactas, latas amassadas mas fechadas, um kit de primeiros socorros esquecido perto de uma porta de emergência, juntou tudo rápido, sem olhar demais ao redor.
Então ouviu o grito. Não foi alto, foi curto, e foi o suficiente. Ele correu. As sacolas caíram no caminho. A lanterna rolou e apagou. O corpo se moveu antes do pensamento. 2 homens, um forçando a porta do motorista, o outro tentando distrair a esposa dizendo qualquer coisa que soava como ameaça disfarçada de negociação. Ele puxou o primeiro com força. O impacto foi seco, desajeitado, sem elegância. Ele fechou o braço ao redor do pescoço do homem e sentiu o corpo perder força. O homem reagiu, mas perdeu ar rápido. Caiu desacordado no chão, como um saco largado. O vidro estourou. O segundo conseguiu abrir a porta. Não houve grito dessa vez. Houve movimento. Ele arrancou o homem para fora do carro antes que o pior acontecesse. Os dois rolaram pelo asfalto, mãos procurando controle, joelhos raspando, o corpo obedecendo por hábito antigo, não por heroísmo. O golpe veio onde ele já estava ferido. A dor explodiu, mas não paralisou. Ainda não. Ele venceu a luta como se vence algo que não se escolheu. Rápido, bruto, definitivo. Foi só quando tudo parou que o corpo cobrou. Ele caiu de joelhos. A esposa correu até ele. O filho saiu do carro sem esperar permissão. A menina chorava em silêncio, apertando o banco. O sangue escurecia a roupa devagar. Não é nada, ele disse, mais para si do que para eles. Eles recolheram o que dava, entraram no carro, seguiram. A estrada parecia infinita agora. Ele improvisou um curativo com mãos firmes demais para o estado do corpo. Cada quilômetro era sustentado por algo que não era mais força física, era decisão. E é aqui, apenas aqui, que ele fala com você, não com eles, com você. Existe um tipo de escolha que não acontece em livros, acontece na vida real, e ninguém avisa quando chega. Você não levanta a mão, não há tempo para pensar se está pronto, você apenas percebe que se alguém vai pagar o preço, será você. E segue. Capítulo 24. Na estrada. A estrada seguia sem promessas. O asfalto irregular refletia a luz fraca dos faróis como um espelho cansado. Não havia placas confiáveis, não havia certeza de direção. Apenas seguir em frente, porque parar já não era opção. Ninguém falava. A esposa mantinha os olhos fixos na estrada, não para ver melhor, mas para não pensar demais. O filho segurava a própria respiração como quem tenta não ocupar espaço. A menina dormia encolhida, abraçando algo invisível, como fazem as crianças quando o mundo fica grande demais. Ele dirigia. As mãos no volante estavam firmes demais para o estado do corpo. O curativo improvisado segurava o que dava. A dor vinha em ondas, mas ele não reagia. Não agora. O rádio não funcionava. O celular era apenas peso no bolso. A noite parecia longa demais para acabar. Ainda assim, eles estavam juntos. E isso, por hora, era tudo. Capítulo 25. Madrugada. Em algum ponto da madrugada, o silêncio mudou de textura. Não era mais tensão, era exaustão. A esposa fechou os olhos primeiro, sem perceber quando aconteceu. O filho resistiu um pouco mais, atento por hábito, até que o corpo venceu. A menina já dormia profundamente, alheia à lógica da estrada, confiando como só crianças conseguem. Ele percebeu quando os 4 respiravam em ritmos diferentes. Sozinho, acordado, ele continuou. A estrada se estreitava às vezes, se abria em outras, mas nada disso importava muito. O importante era manter o carro em movimento. Cada quilômetro vencido era um acordo silencioso com o próprio corpo. Só mais um. O céu começou a clarear de leve, quase tímido. Ele não comemorou, apenas seguiu. Quando o carro finalmente desacelerou, ninguém acordou. O mundo parecia diferente ali, mas isso ficaria para depois. Capítulo 26. O lugar seguro. Eles acordaram sem saber exatamente quando tinham chegado. O carro estava parado, o motor desligado e o mundo estranhamente quieto.
Por um instante, ninguém se moveu. O silêncio ali não era o mesmo das ruas vazias da cidade. Não havia tensão escondida nele. Era um silêncio amplo, aberto, quase gentil. A menina foi a primeira a abrir os olhos. Pai? A palavra saiu baixa, sem medo. A esposa olhou ao redor, confusa. Viu árvores, viu luz filtrada entre folhas. Viu água correndo ao fundo, constante, viva. O filho se endireitou no banco, atento demais para quem tinha dormido poucas horas. O carro estava estacionado à beira de uma clareira. À frente, uma cachoeira descia tranquila, ignorando completamente o colapso do mundo. Um pouco mais ao fundo, quase escondida pela mata, havia uma cabana antiga, madeira envelhecida, telhado torto, mas inteira, abandonada há tempo suficiente para não pertencer mais a ninguém. Onde estamos? A esposa perguntou. Ele não respondeu. A porta do motorista estava aberta. Eles o viram sentado na beira do rio, de costas. Os pés tocavam a água fria, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. A camisa estava suja, o curativo escurecido, mas sua postura era calma, não alerta, não tensa, presente. A esposa saiu do carro devagar e caminhou até ele. Sentou ao seu lado sem dizer nada. O som da água preenchia os espaços onde antes só havia medo. As crianças estão bem, ela disse. Ele assentiu sem virar o rosto. Ficaram ali alguns minutos, talvez mais. O tempo parecia ter desacelerado naquele lugar, como se o mundo tivesse concedido uma trégua inesperada. O filho observava à distância, sentindo algo que ainda não sabia nomear. A menina recolhia pequenas pedras perto da margem, sorrindo como se aquele fosse apenas mais um passeio estranho da família. Era bonito demais, e exatamente por isso, inquietante. A segurança ali não vinha de muros nem de armas, vinha da ausência de urgência, de um tipo de paz que não combinava com tudo que tinham atravessado. Ele respirou fundo. Pela primeira vez desde que o chão havia começado a descordar do mundo, não havia nada a decidir naquele instante. O lugar parecia seguro, mas havia algo nele, no modo como permanecia imóvel, no jeito como aceitava o silêncio, que dizia, sem palavras, que aquela pausa tinha um custo, e que o descanso, às vezes, vem antes do fim. Capítulo 27. Ele continuou sentado. A água corria do mesmo jeito, indiferente à história de qualquer um. O som era constante, quase hipnótico, como se aquele lugar tivesse aprendido a existir sem pressa. A esposa percebeu primeiro que algo estava diferente, não por um gesto, mas pela ausência deles. Ele não ajustava a postura, não reagia ao frio da água, não parecia lutar contra nada. Ela tocou seu braço. A pele estava fria demais para o início da manhã. Amor, chamou baixo, sem urgência, como quem não quer assustar. Ele respirava devagar, cada vez mais devagar. Não havia dor no rosto, nenhuma contração, nenhum pedido. Apenas cansaço que finalmente se permitia parar. Ela se aproximou mais e apoiou a cabeça dele em seu colo. O gesto foi automático, antigo, aprendido antes mesmo de tudo aquilo existir. Ele suspirou fundo, como quem encontra uma posição confortável depois de um dia longo demais. Os olhos ficaram abertos por um instante, não focavam nada em específico. Ainda assim, havia algo neles que parecia reconhecer o que estava ali. Ele virou o rosto com dificuldade e olhou para trás. Viu o carro. Viu o filho parado perto da porta, atento demais. Viu a menina agachada perto da água, distraída, viva. O olhar não pedia nada, apenas confirmava. A esposa sentiu o peso do corpo relaxar por completo. Não houve um momento exato, nenhum corte claro entre antes e depois. Apenas a ausência de algo que até então sustentava tudo. Ela permaneceu ali. Não gritou, não chamou ninguém, não disse palavras grandes. Ficou. O filho percebeu quando o silêncio mudou, aproximou-se devagar, entendendo antes de perguntar.
Ele não precisou ouvir nada. Bastou ver o jeito como a mãe segurava o corpo do pai, com cuidado demais, como se ele ainda pudesse sentir. A menina veio depois, trazendo uma pedra lisa na mão. "Pai", disse, esperando resposta. Ninguém respondeu. A água continuou correndo. Os pássaros continuaram passando. O mundo não parou. Ele descansava. Não porque tinha desistido, mas porque tinha ido até onde dava. E ficou ali, entre o rio e o colo de quem o amava, não como alguém que perdeu uma batalha, mas como alguém que finalmente pôde parar de sustentar o mundo. Capítulo 28. A mãe não teve tempo para cair. O corpo pediu, mas o mundo não permitiu. Havia tarefa simples demais para o luto imediato: fechar a porta do carro, organizar o pouco que tinham, afastar a filha da água fria por tempo demais. Ela fez tudo sem pressa, mas sem pausa. Quando finalmente se permitiu ajoelhar ao lado do rio, não foi para pedir nada, apenas para tocar a água com a ponta dos dedos, como se confirmasse que aquilo ainda existia. O marido não estava mais ali, mas tudo o que ele havia deixado, sim. Ela respirou fundo, do jeito que o tinha visto fazer tantas vezes, e levantou. A família ainda estava inteira. Agora, era ela quem sustentava. Capítulo 29. O filho observava em silêncio. Não perguntou o que viria depois. Não perguntou como. Não perguntou se dariam conta. Havia aprendido, cedo demais, que algumas respostas não existem no momento em que são mais desejadas. Ele assumiu pequenas coisas sem anunciar. Carregou os galões de água, verificou a cabana, organizou os mantimentos. Fazia tudo olhando de lado para a mãe, como quem espera um sinal. Não de permissão, mas de confiança. Ela percebeu, e não corrigiu nada. Naquela noite, ele não dormiu profundamente. Ficou atento aos sons da mata, ao vento batendo nas folhas, ao silêncio estranho que sempre antecede o amanhecer. Não era mais apenas um filho, era alguém que precisava continuar. Capítulo 30. A menina foi quem trouxe humanidade de volta. Encontrou um pedaço de madeira e passou horas empurrando-o na água rasa, como se fosse um barco invisível. Ria sozinha, inventava histórias, dava nomes a coisas que não existiam. Em algum momento, sentou perto da mãe. "O papai está descansando, né?" A pergunta não era dor, era constatação. A mãe assentiu. "Está. Então, a gente cuida daqui agora." Não havia heroísmo na frase. Apenas lógica infantil misturada com amor puro. A mãe abraçou a filha com força demais por um instante, depois afrouxou. Não queria ensinar o peso antes da hora. A criança continuou brincando, e isso, mais do que qualquer coisa, manteve o mundo de pé. Capítulo 31. Os dias passaram sem marcação clara. Eles aprenderam a medir o tempo pelo sol, pela fome, pelo cansaço. A cabana virou abrigo, o rio virou fonte, o silêncio virou companhia. À noite, a mãe falava pouco, mas quando falava, dizia coisas simples, coisas que ele diria. Cuidar um do outro, não desperdiçar, observar antes de agir. O pai não era mais um corpo ali. Era método, era limite, era escolha. Em cada decisão difícil, ela sentia como se não estivesse sozinha. Não porque ele estivesse presente, mas porque havia deixado caminhos. Capítulo 32. Um dia, a filha perguntou se o mundo tinha acabado. O filho respondeu antes da mãe. Não, só ficou diferente. Eles olharam em volta. A mata, a água, o céu aberto, tudo ainda ali. Havia dor, sim. Havia ausência. Havia cicatrizes que não fechariam. Mas havia continuidade. E isso, apesar de tudo, ainda era vida.
Capítulo 33. O mundo não acabou. O mundo não acabou. Ele perdeu estruturas, nomes, rotinas. Perdeu conforto, previsibilidade, promessas longas demais. Mas continuou ali, respirando de outro jeito, exigindo mais atenção, menos distração. A cachoeira seguia caindo no mesmo ritmo. O sol ainda atravessava as copas das árvores. A vida, teimosa, insistia. A família também. Eles aprenderam a viver sem esperar resgate, a confiar mais nos próprios passos do que em sinais distantes, a entender que o fim não chega com barulho. Ele se instala quando se desiste de continuar. E eles não desistiram. O pai não estava mais ali para ensinar, mas já tinha ensinado o suficiente. Em cada gesto contido, em cada escolha difícil, em cada silêncio respeitado, havia algo dele permanecendo. Não como memória pesada, mas como direção. A mãe seguia firme, não porque não sentia a dor, mas porque sabia onde precisava chegar. O filho caminhava atento, carregando mais do que a própria idade permitiria, e fazendo isso com dignidade. A filha ria, tropeçava, inventava futuros, lembrando a todos que sobreviver não é apenas resistir, é continuar humano. O apocalipse passou por eles, mas não levou tudo. Levou um homem e deixou um legado.